Estamos de volta aqui com Duelos Especial, debatendo a grande final da 9ª edição da Copa Campus Masculina e também as semifinais da 2ª edição da Copa Campus Feminina. Fred e Dudu, o que vocês estavam fazendo no dia 25 de novembro de 2007? Você não estava no time, mas você com certeza estava chorando porque foi o dia que vocês perderam nos pênaltis para o Nacional, o último confronto entre as duas equipes. Fala um pouco desse dia aí. Na minha opinião, sincera mesmo, a gente foi muito superior a eles no jogo. Assim, acho que a gente dominou a maior parte do jogo assim, nos dois primeiros tempos. O goleiro deles fechou o gol, né? Nelson, excelente goleiro. Nelson Tinoco, grande goleiro. Para mim, acho que se não for o melhor, é um dos melhores da Copa. Foi o melhor goleiro da última Copa. Isso. Fechou o gol, a gente jogou melhor e numa falha individual do nosso time, assim, eles acabaram fazendo o segundo gol, conseguiram empatar meio que quase no final do segundo tempo, e aí foi pros pênaltis. E aí é loteria, né? Assim, uma infelicidade do Pedro ter perdido, ninguém culpou ele, pelo contrário. Pedro arrebenta todo jogo, assim, ajuda a gente pra caramba. Pedro Milione, que Pedro joga Milione. essa Copa. Isso. Foi até a seleção da rodada, na última rodada. Perdemos nos pênaltis, mas se Deus quiser vai ter a revanchezinha aí domingo. Agora, Fred, o Nacional é o time dos pênaltis? Pode dizer que sim? Não, só primeiro comentando o que o rapaz falou aqui, o futebol ele é feito de uma série de frases clássicas, né? E uma delas é que um grande time começa por um grande goleiro. Então, o fato do nosso time ter um grande goleiro é só mais um mérito desse time que é campeão e busca o bi. É o primeiro ponto. Eu perguntei dos pênaltis porque ano passado foram 3 finais por pênalti, se não me engano, ou 2, pelo menos 2 eu tenho certeza, e esse ano já foi mais uma. Para essa decisão do último domingo, a gente entrou meio ressabiado, porque a gente perdeu o título do futsal nos jogos jurídicos nos pênaltis, então a gente entrou tenso para conseguir converter, tivemos 100% de aproveitamento, todo mundo que bateu fez, e a gente entra com confiança e, diferente do que o campeão aqui acha, pênalti para mim não é loteria. Pênalti é treinamento, é capacidade e a gente tem mostrado muito bem que converte os pênaltis. Agora, Fred, analisando o adversário de vocês domingo, o Tornassol, qual é o ponto forte do time? Então, o Tornassol eu acho legal, que é um dos times que eu mais acompanhei. Porque a gente tem uma relação legal, fizemos até um amistoso antes dessa edição da Copa. 2, porque Quando foi esse jogo? Foi 3-1 para eles. Mas o time jogou... Inclusive, um dos jogadores deles jogou no nosso time, porque estava tudo embolado, não conta, e domingo é que a gente vai ver. Mas então eu fico muito à vontade, até porque o Dudu é primo de um amigo nosso da Nacional, sempre convive nos eventos da Nacional. Dudu é praticamente nacional. Então, o time do Tornassol é um time com bastante pontos fortes. É um time que tem ele como referência na jogada de pivô, mas que quando a jogada de pivô não dá certo, tem 2 jogadores muito habilidosos, o Pedro Milione por um lado e o Rafael Nassar por outro. Então é um time com muitos recursos e com um banco muito bom. Então, é um time que a gente já tem estudado o jeito de jogar deles. E é um time muito forte. Eles têm um banco muito bom, trocam o Dudu pelo Márcio sem perder nível. Isso é importante. Então, é o time a ser batido. Nós entramos como franco atiradores na final. E aí, Dudu? Qual é o ponto forte do time deles? Eu acho que o time deles é bem parecido com o nosso. É bem nivelado em todas as posições. Assim, não tem nenhum jogador que se destaque muito, e nem para cima nem para baixo, assim. Um cara que quebra assim, o time totalmente e um cara que destrua a partida. Mais de conjunto. Assim, exatamente. E é que nem o Tornassol. O segredo do Tornassol é esse. É a nossa união, é a satisfação de estar com o Márcio, com o Rafael, com todos os jogadores do nosso time. É o que a gente sempre fala nas nossas preleções, antes do jogo, nos intervalos e depois do jogo. A gente pode perder, mas a gente não pode desistir nunca e nunca perder a satisfação de jogar com os amigos. Esse acho que é o principal ponto do Tornassol. É a nossa união, essa é a nossa força, com certeza. É a segunda vez que ambos chegam a uma final. Só que o Nacional foi campeão no passado e o Tornassol perdeu a final para o GID na 7ª Copa Campus. Dudu, qual a grande diferença daquele time que perdeu aquela final, que é praticamente o mesmo, para esse time de agora? Você acha que o time está mais maduro, o time conhece mais os atalhos do Colégio Batista? Com certeza. Nosso time está bem mais experiente, assim, bem mais experiente de Copa, assim. A gente aprendeu a jogar a Copa, porque é bem diferente, assim. O Batista é um campo menor,
né? É diferente de você jogar no Batista e, por exemplo, jogar no Aterro, entendeu? Então a gente teve um processo de adaptação, isso levou algumas Copas, a gente já jogou, sei lá, 5, 6 Copas. Foi todo um processo de adaptação ao campo, aos jogadores novos, e acho que a gente chegou num ponto alto, assim, no ponto máximo do nosso rendimento, assim, e a gente vai levar esse título domingo, com certeza. Fred, e vocês aí? Qual é a diferença do time campeão, que jogou ano passado, para esse time de agora, que vai tentar o bi? O time desse ano sofre até com um problema que perdemos um jogador que se contundiu sério nos jogos jurídicos, o Raul, teve uma torção de tornozelo grave com ruptura de ligamento, e ele era um jogador que a gente estava contando muito, porque ele trazia justamente esse ponto de um jogador de desafogo, de habilidade, para quando o jogo tivesse muito truncado. Então a gente perdeu o Raul nesse ponto. Vamos estar sem o nosso capitão He-Man, que tem que fazer uma viagem. Mas o Nacional ele vem mudado, mas eu acho que ele mantém uma base, que é o Nelson, um goleiro muito forte, que na minha opinião o meu time tem o melhor defensor da Copa Campos, que é o Diego Guzmão. Eu nunca vi ele contemplado com seleção de rodada nem com nada, mas eu acho ele o melhor defensor da Copa como um todo. A capacidade de antecipação de leitura de jogo para mim é brilhante. Então é um ponto forte que ele mantém a base ali atrás. E o time foi modificado para frente, mas aí para frente são qualidades que se alternam e que oferecem um novo estilo de jogo para o time, mas não deixam o time menos forte do que o time campeão da Copa passada. Agora, Fernanda, você tem acompanhado os jogos da Copa Masculina? Nós assistimos, o time inteiro do feminino ficou para assistir o último jogo. Torcemos até o final pelo Nacional lá. E o que vocês acham? Você acha é claro que você acha que vai dar Nacional, mas você vê assim diferença nos dois times? O que você acha que difere um do outro assim? São dois bons times, como ambos falaram, bem nivelados. Eu acho que a gente tem um grande goleiro. O Nelson realmente é fora de série. E experiência, né? Eu acho que esses meninos já rodaram muito, eles fazem todo ano jogos jurídicos, isso pesa no final. Principalmente na decisão de pênalti, né? Que é quando os nervos estão à flor da pele lá e eles já são bem rodados com relação a isso. Agora, o jogo de domingo tem uma particularidade também, assim, se o Nacional não vai ter o He-Man, o Tornação não vai ter o Rafael Nassar, que eu acho que o destaque foi um desfalque, né, importantíssimo. O jogador que é o vice-artilheiro da competição com 15 gols e está de fora. Como é que ele está? Sentiu muito essa suspensão? O time todo ficou um pouco chateado, até porque a gente achou meio injusto assim, o cartão amarelo no jogo. Assim. Foi uma falta comum de jogo que ele tomou o cartão, mas o Tornassol tem banco, tem gente para suprir essa falta, com certeza. A pessoa que entrar no lugar dele vai dar o sangue para poder suprir a falta dele, com certeza. Agora, Fred, rapidamente, falando aí esse jogo de domingo, com certeza você vai achar que o Nacional vai ganhar, já falou aqui várias vezes. Quanto vai ser esse jogo? 2-1. Certo, é tiro certo. 2-1. 2-1. E aí, Dudu? Eles vão sair na frente ainda, vão sair na frente. Vai ser a virada. Dudu vai jogar machucado, sabe disso, né? Ele tá 3 semanas que ele não tá inteiro. Aí ele vem nessa historinha de no jogo. Mas ele vai entrar, vai fazer 1-0, vai achar que foi iluminado. 2-1 de virada, vai ser bonito. Vai ser isso mesmo, Dudu? Com certeza não. Vai ser 3-1 pro Tornassol. Com certeza. Você faz gol ou não? Não vou fazer gol não. Vão ser 2 gols do Daniel. Mascarado, eu tô falando, é mascarado. Vão ser 2 gols do Daniel e um do Márcio, de mão ainda. Com certeza. E Fernanda, quanto vai ser o jogo de vocês contra o Tequila, que vai ser um jogo difícil, mas você confia na vitória, claro. Eu aposto num 2-1 também, pra gente. 2-1, bem difícil. E na final, se vocês passarem, você acha que pega quem? Quem? Smirnoff ou nunca serão? Eu acho que indiferente pra gente. A gente tá focado agora no Tequila e passando por ela a gente pensa quem vai ver. Isso aí, Fernanda, muito obrigado pela participação. Boa sorte no sábado, nas semifinais. Fred, muito obrigado pela participação também. Muito boa sorte domingo. Dudu também, a mesma sorte para vocês e que vença o melhor, claro. Você também, se quiser acompanhar a final da Copa Campos, é só comparecer no Colégio Batista no domingo, a partir das 15 horas, a grande final entre Nacional e Tornassol. Nacional lutando pelo bi e o Tornassol pelo inédito título para levar lá para a Escola de Engenharia Química. E no sábado, dia 12, tem as semifinais da Copa Campos Feminina. O Tequila pega o Nacional e o Smirnoff pega o AC Nunca Serão. Os dois vencedores, obviamente, fazem a final no domingo, às 14 horas, preliminar da final masculina. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.